Olá, estudante. Aqui é o professor Mário, mais uma vez através da Central do Enem. E hoje vamos começar o nosso estudo sobre política. Vamos iniciar com democracia grega. Em 507, surge um reformador em Atenas chamado Crístenes. Este é responsável por uma reforma política, né, por elaborar uma constituição democrática. Como ele fez essa constituição democrática? Primeiramente, ele fez uma reforma demográfica, ou seja, uma nova divisão geográfica da polis. Antes existiam 4 tribos, unidas com laços de sangue e por um parentesco mitológico. Agora ele vai dividir a polis ateniense em 10 tribos e vai dividir cada uma das tribos em 10 demos, ou seja, cada tribo vai ter 10 demos. O que são demos? São pequenas unidades administrativas, são pequenas unidades territoriais, são distritos, são municípios, são mini-polis, né? Vamos dizer assim. O demos pode significar tanto o território quanto o povo que nele vive. Então, quando eles falam na Grécia demos, eles estão expressando aquele lote de terra, mas estão falando também sobre as pessoas que ali vivem. Quando Cristênias divide Atenas em 10 tribos e as tribos em demos, ele quer dissolver a hegemonia política das tribos tradicionais, ou seja, ele quer proibir ou coibir que estas tribos interfiram demais ou assumam o poder de forma autoritária, como foi o caso que surgiu anterior à democracia, que é o caso da tirania de Pisístrato. Ou seja, para evitar a tirania, ele resolve então dissolver essa autoridade, diminuir a influência política, né, destas tribos, deste grupo de aristocrata. Inclusive, o Aristóteles vai dizer que Crístenes tira a autoridade, o poder da mão dos aristocratas e entrega ao pletos, ou seja, aos mais pobres ou ao povo, à massa, certo? Inclusive, Finlay vai dizer que neste momento que o Crístenes cria um novo critério de cidadania, que é este critério geográfico, quem nasce em determinada região, ou seja, em um dos demos é cidadão, e começou então a surgir muitas pessoas com esse status de cidadão. Antes, poucas pessoas usufruíam do poder de participar das assembleias, de participar dos processos decisórios, assumir alguma função administrativa na estrutura da polis. Agora, com esta reforma política, todas as pessoas que nasceram em um dos demos vão ser consideradas cidadãos. E por isso que nós teremos artesãos, agricultores, nós teremos pescadores, nós teremos comerciantes, nós teremos pessoas assalariadas que serão agora consideradas cidadãos, ou seja, podem interferir na estrutura administrativa, elas podem participar ativamente da administração pública, elas podem participar dos processos decisórios, elas podem assumir algum cargo dentro da estrutura administrativa. E quando o Crístenes cria este novo critério, ele também abre margem para algumas pessoas que vieram, aliás, para os filhos de algumas pessoas que vieram na época de Solo, na época de Pisístrato, que já têm netos e bisnetos, que são estrangeiros, mas nasceram naquele território, ou seja, nasceram naquele demos, estão inscritas naquele demos, deu a condição que a partir dos 18 anos, ou quando tiver mais de 18 anos, serem cidadãos, certo? Ou seja, existia muito mais do que 10% da população no início da democracia grega que eram cidadãos. Mas, professor, sempre me falaram que só 10% da população tinha cidadania, o status de cidadão. Não, no início não era bem assim, certo? Ocorre que, na época de Péricles, é que começou a realmente ser apenas 10%, porque ele mudou o critério de cidadania. Antes, você precisava nascer em uma das regiões para ser considerado cidadão. Agora, na época de Péricles, o que ele vai fazer? É preciso ser filho de pai e mãe ateniense.
E isso reduz o número de cidadãos vertiginosamente. Então, é por isso que no início existiam muito mais pessoas capazes de intervir no processo decisório, de participar ativamente das assembleias e assumir alguma função na administração, do que na época de Péricles, que reduziu para 10% da população. Ok? Então, essa democracia grega, ela tinha uma estrutura administrativa, ela tinha um conjunto de valores e também tinha uma espécie de controle. Quais são os valores dessa democracia? A isonomia, a isogoria e a isocracia. O que acontece? A isonomia é igual participação política, ou seja, todas as pessoas participam da esfera pública. O que é a esfera pública na Grécia? É o lugar das decisões, o lugar onde acontece o processo de decisão, de tomada realmente do que vai acontecer na cidade. Aqui se decide o que vai fazer na cidade. Se vamos entrar em guerra, se vamos assinar um tratado, não importa. E a isogoria é a possibilidade de você falar na assembleia, é você ter voz igualmente todos os outros, independente se você é pobre ou rico, seja proprietário ou não proprietário. Importa que quando você está ali dentro da assembleia, você é o igual, porque a democracia é o governo dos iguais. Ali todo mundo se ouve, todo mundo está no mesmo nível mental. Ali existe um nivelamento de fala. Eu falo, você ouve, todas as pessoas prestam atenção no que eu estou falando, porque as pessoas me respeitam e respeitam o meu status de cidadão, certo? Eu estou ali entre os meus iguais e por isso eu sou ouvido, ok? E a isocracia permite que eu possa assumir qualquer cargo dentro da estrutura administrativa da polis. Eu posso ser parte do Conselho dos 500, eu posso ser parte do Conselho do Povo, aliás, do Tribunal do Povo, eu posso ser parte dos arcontes, eu posso ser parte ali, ter uma função como estratego. Então, é permitido que eu participe de toda a estrutura administrativa. Isso é isocracia, igual participação no poder. E quais são as formas de controle? Nós temos duas formas de controle. A primeira é o ostracismo, ou seja, aquela que uma pessoa que é considerada perigosa para a democracia, que representa um populista, digamos assim, que tem uma certa capacidade de influenciar as massas, de influenciar a Assembleia, ele é perigoso, porque ele flerta também com a tirania. E estas pessoas que flertam com a tirania, justamente pela sua capacidade de envolver as multidões, elas são afastadas da vida pública por até 10 anos. Perde os direitos políticos, é expulso, é exilado por um período. Tá certo? E a outra forma de controle, que é mais para controlar a isogoria, né? O bem falar ali na polis, você não pode falar qualquer coisa, é o gráfio paranomon, né? Ou seja, é uma medida punitiva para aquelas pessoas que, de alguma forma, apresentam uma proposta indevida à Assembleia. Mesmo que essa proposta tenha sido aprovada, graças ao talento dessa pessoa, né, ao apresentar essa proposta, fala muito bem, foi treinada pelos sofistas, né, tem uma retórica boa, tem uma oratória boa, então trata os assuntos com muita eloquência, com muita sagacidade, consegue convencer. Esta pessoa é punida porque apresentou algo que prejudica o bem comum. Porque apesar de somente os homens participarem ali, os que são cidadãos, né? Somente essas pessoas participam da Assembleia, mas tudo que é decidido aqui interfere no coletivo. Aqui não se pensa apenas nos cidadãos, se pensa em toda a sociedade. É o bem comum, certo? As decisões aqui valem para todo mundo. Então, esta é uma forma de controle da fala. As pessoas não podem falar qualquer coisa. As pessoas não podem propor qualquer coisa no momento que pedem ou têm a possibilidade de falar lá na Assembleia. Ok? Como é a estrutura administrativa, professor? Nós temos uma estrutura que começa
que tem a base, a Assembleia, ou Eclésia, a Assembleia do Povo. O que é isso? É onde acontecem as decisões. É ali que realmente nós podemos considerar que a esfera pública é o lugar de tomada de decisão. Ali você faz acordo com outras nações, ali você diz, não, nós vamos entrar em guerra, ali você aprova leis, inclusive executa as leis no caso de confiscos, no caso de você vai ter que banir alguém da sociedade, vai ter que punir alguém, por exemplo, que apresentou uma proposta indevida, ou alguém que é perigoso demais e tem que ser expulso da cidade por um tempo, que é o caso do ostracismo, entende? Ou seja, tudo acontece aí. E você vai fiscalizar também todas as outras funções. Qual é a segunda função? É o Conselho dos 500. O Conselho dos 500 é 50 membros, é constituído de 50 membros de cada tribo. São 10 tribos, cada uma tem direito a 50 membros. E este constitui o Conselho dos 500. Qual é a função deles? Examinar previamente as pautas, convocar as assembleias. Eles têm como função também gerir ali, ou seja, eles vão estar na parte da direção da Assembleia. Eles que vão assumir vão conduzir a Assembleia, eles que vão ser o porta-voz ali, né? Tipo o Maia, é o presidente, ele vai presidir. Então, este grupo vai presidir as Assembleias, certo? O que ocorre? Este grupo de pessoas é dividido em pritanias. São 10 pritanias, ou seja, cada pritania tem 50 membros. Qual é a função da pritania? É assumir a direção da cidade por 36 dias, as 4 primeiras pritanias, e 35 dias, as 6 últimas pritanias, certo? Sendo que elas é que convocam as assembleias, elas que ditam o que vai ser discutido nessas assembleias, ok? Um outro cargo importante da administração da polis democrática é o Elieu, que é o Tribunal do Povo. São 6.000 pessoas que julgam crimes tanto de ordem civil quanto de ordem criminal. Essas 6.000 pessoas são divididas em tribunais, ou seja, é aqueles grupos que cuida de questões de ordem privada, que é no máximo 401 jurados, e aqueles que cuidam da ordem pública, ou seja, problemas relacionados à polis, né, que interferem diretamente na polis. Isso dá para eles um status de 501 no mínimo e no máximo 1.500 jurados, certo? Todos esses jurados eles são selecionados por sorteio, assim como os membros lá do Conselho dos 500 são por sorteio. Existe um outro cargo chamado estratego, que faz parte dos magistrados. Este é o único cargo da administração que é escolhido por voto, ou seja, você vota para escolher o seu estratego. E é por isso que os estrategos geralmente faziam parte de um grupo de pessoas que pagavam um professor de oratória, de retórica, pagavam um sofista para ensinar como discursar, como fazer as massas me ouvirem, como eu posso me apresentar naquela assembleia e a minha tribo me reconhecer como o melhor. Né? E realmente esse cara tem talento para ser um comandante do exército, tanto na terra quanto no mar, vai ser o estratego. E este cargo tem a possibilidade de reeleição. É o único cargo que tem possibilidade de reeleição indefinida. Todos os outros você assume um ano e depois tem que deixar passar um tempo para poder assumir de novo, porque tem a questão da rotatividade do poder. Por isso que o Péricles ficou muito tempo no poder, porque ele era um estratego e falava bem, né? Sabia conduzir as multidões. E também nós temos os arcontes. Os arcontes, eles cuidam das questões religiosas, das questões de quais as apresentações, quais as comédias, quais as tragédias, quais as peças vão ser apresentadas em determinada festividade religiosa. Então, eles cuidam também das questões dos estrangeiros. É um tribunal meio que assim, certo? Os arcontes, eles são escolhidos também por sorteio. Tem uma lista lá de pessoas que podem assumir, tem que ter mais de 30 anos e tudo mais. E o último dos cargos, assim, que já teve muita autoridade em Atenas, mas agora perde a sua autoridade basicamente toda, é o aerópago.
O Tribunal do Areópago, ele só julga crimes de homicídio premeditado, de envenenamento e de incêndio. Então, essa é a estrutura administrativa da democracia grega. Mas você pode se perguntar, professor, você está me dizendo que os gregos tinham representantes? Sim, é isso mesmo que eu estou te dizendo. Então, ele não é uma democracia direta. É uma democracia direta. Como assim? Porque a democracia grega é direta não pela ausência de representantes, não pela ausência de uma estrutura administrativa. A democracia grega é direta porque o epicentro das decisões era a eclésia, ou seja, a assembleia. Era lá que se decidia efetivamente o que se ia fazer. Beleza? É nóis. Tchau.